professor, querido aluno da Escola Dominical, estou aqui novamente para nós discutirmos e aprendermos sobre a nossa lição de número 2 da nossa amada Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2024, a lição de jovens. E eu convido você a acompanhar comigo agora no nosso slide o título da nossa lição de hoje. E o título da nossa lição é Como Vivermos na Babilônia. Vamos agora ao texto do dia. Procurai a paz da cidade para onde vos fizerdes transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E a síntese de hoje é: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. E na lição de hoje nós iremos estar tratando sobre estar na Babilônia, mas não pertencer à Babilônia. Vamos frisar isso aos nossos jovens. Nós somos peregrinos nessa terra, neste mundo. Nós não pertencemos a ele, nós pertencemos ao céu. E assim como Daniel e seus amigos tiveram a sua trajetória de fidelidade na Babilônia, eu convido você a instigar os seus jovens a ter a sua trajetória de fidelidade aqui nessa terra. Então, vamos aqui aos objetivos da nossa lição. Apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia, conhecer as características da imponente cidade, identificar a cultura e o espírito da Babilônia e compreender como viver e testemunhar na Babilônia. Nós vamos tratar esses objetivos com os nossos jovens na escola bíblica, para que eles possam estar firmes diante das adversidades do dia a dia e do mundo que nós vivemos, que infelizmente tem muitas características da Babilônia. E no decorrer da lição nós vamos ver que vivemos em um mundo que infelizmente tem traços babilônicos. Vamos estar lendo com os nossos jovens e convide a ele, faça uma divisão para que estejam lendo ali o texto, a introdução. Você pode estar lendo com os seus jovens ali durante a sua manhã de EBD, passando para que eles possam estar participando também juntamente. E vamos para o tópico, de número 1 da nossa lição da Escola Dominical, aonde nós temos ali a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Vamos discorrer alguns dos subtópicos para que a gente possa compreender melhor a nossa lição. Subtópico 1. Deportados para uma terra estranha. Nós temos aqui o período em que Jerusalém ela é invadida pelos babilônicos. Os judeus eles foram transportados para o exílio babilônico em 3 levas, 605, 597 e 588 a.C. E nesse primeiro grupo, nessa primeira leva, foram levados alguns israelitas de origem nobre. E é nessa primeira leva que Daniel e seus amigos são levados cativos para a Babilônia. O jovem Daniel e seus companheiros, o subtópico vai tratar sobre esses jovens que foram arrancados de Jerusalém, levados para a Babilônia, e a gente pode trazer os nossos jovens aqui a uma reflexão. O que acontece? Eles são levados na primeira invasão da Babilônia e depois esses jovens eles passam por um processo difícil, onde eles são tirados da sua família, tirados da sua terra, levados para uma terra estranha, para um outro povo, para uma outra cultura. Porém, eles manteram a sua fidelidade ao Senhor em todo o tempo. Só que além de serem levados ali, cativos, e estar em um lugar novo e passar por um processo de adaptação e conhecer o lugar em qual eles estavam indo, eles tinham que lidar com um sentimento de perda. Jerusalém havia sido destruída e os seus amigos e familiares, muitos deles até mortos na invasão babilônica. Então eles tinham esse sentimento de perca, de tristeza, porque tinham sido levados da sua terra e tinham perdido as pessoas que eles amavam. Porém, mesmo diante de todos esses sofrimentos, eles continuaram fiéis diante de Deus em terra estranha.
Aqui nós vamos ver no subtópico 3, o sofrimento do justo. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. Nós precisamos entender que não é porque servimos a Deus que estamos isentos ao sofrimento. A palavra de Deus vai falar, e eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, ali em João 16:33. Vai falar assim: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele nos mostra que nós viveremos em um mundo onde teremos perseguições e aflições, assim como Ele teve quando esteve sobre essa terra. Porém, nós temos que ter bom ânimo, confiança e fé, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, que vive para todo sempre, Ele já venceu esse mundo. E se nós seguirmos os seus passos, os seus conselhos, nós também teremos estratégias para vencer esse sistema mundano. Deixe isso muito claro ao seu jovem, que não é porque servimos a Deus que estamos isentos de passar dificuldades. Se nós formos olhar para esses 3 jovens, nós vemos o testemunho que eles dão dentro da Babilônia, mas você imagina eles ali em Jerusalém, dentro da sua casa, sendo bons filhos, sendo bons servos, sendo pessoas obedientes, tementes à palavra, buscando a Deus. Então, sendo pessoas boas, como é que Deus permite que essas pessoas boas passem por todas essas provações? É porque Deus queria experimentá-los e ensiná-los e usá-los para ser testemunha para todo o restante do seu povo. Amém? Vamos ressaltar essa parte em que esses jovens eles serviram de testemunho para o restante do povo de Deus. Então, às vezes, Deus está chamando algum jovem, algum irmão da nossa igreja que está passando por alguma situação, e tudo isso é experiência para que sirva de testemunho, para que outras pessoas firmem a sua fé. Assim como nós estamos estudando nos dias atuais de hoje a história de Daniel e seus amigos, que tem servido de edificação espiritual para a nossa vida, assim a sua vida também pode edificar a vida de alguém que está ao teu redor, observando o seu exemplo. Então, nós percebemos que, apesar de nós sermos servos do Senhor, nós não estamos isentos ao sofrimento. Amém? Então, vamos aqui para o próximo slide. Uma jornada de fidelidade. Isso aqui eu trouxe um acréscimo para que você possa mostrar para o seu jovem que esses meninos, que esses jovens da Bíblia, Daniel e os seus amigos tiveram uma jornada de fidelidade. Há um caminho para se chegar até a fidelidade. E nesse caminho, o único condutor é o Espírito Santo. Tiago 1,17 vai falar assim: bem-aventurado é o homem que sofre a provação, porque quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles a quem ama. Então, eles foram provados, tiveram vários desafios dentro da Babilônia, mas permaneceram firmes e fiéis diante do Senhor. E aquilo que o Senhor tem preparado para eles, ninguém pode tirar. E eles tinham essa certeza. A fidelidade nos levará à morte em diferentes níveis e também nos levará à ressurreição em níveis incomparáveis. Fidelidade exige de cada um que se propõe a ser fiel renúncia e pagamento de um preço. No decorrer da lição, nós vamos ver alguns fatos que aconteceram com cada um desses jovens. Depois, mais à frente, Daniel na cova dos leões. Nós vamos ver o Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E quando nós nos propomos a ser fiel diante de Deus, o inimigo ele vai fazer de tudo para que a gente desista, para que a gente quebre o nosso voto de aliança com o Senhor. E muitas das vezes ele vai nos experimentar até o último, para ver se a gente nega o nosso Senhor, para ver se a gente rompe esse voto de fidelidade diante de Deus. Mas nós percebemos que esses jovens eles tinham a sua fé firmada no Senhor. E mesmo dentro da fornalha, e mesmo dentro da cova dos leões, se mantiveram firmes. Convide seu jovem, independente do momento que ele esteja passando, a ser
firme e fiel a Deus, porque o Senhor, a boa mão do Senhor está sobre aqueles que são fiéis a Ele, fiéis à sua palavra. E nós vemos isso através do testemunho desses moços. Amém? Vamos para o tópico 2 da nossa lição, a imponente Babilônia. Aqui nós temos uma imagem, que mostra um pouco da grandeza da Babilônia, porque ela era conhecida como uma cidade bela, uma cidade forte, com seus monumentos, com suas obras de artes. E nós temos a localização geográfica, a impressionante arquitetura e as muralhas massivas. Localização geográfica da Babilônia. Babilônia estava localizada na Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates e do rio Tigre. E a impressionante arquitetura dessa cidade. A cidade era conhecida por sua arquitetura impressionante, incluído o famoso portão de Isratá e os jardins suspensos da Babilônia, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, era uma cidade forte, uma cidade bonita, uma cidade que ostentava naquela época a sua riqueza. E as muralhas massivas. Babilônia era uma cercada por muralhas massivas e fortificações que protegiam de invasões e ataques. A gente sabe, que uma cidade fortificada mostrava o seu poder naquela época, e quanto mais fortes as suas muralhas, mais fortes eram consideradas aquelas cidades. O comércio local daquela cidade, a gente vai estar dando uma olhadinha aqui também. A localização era estratégica da cidade da Babilônia, ela se tornava um importante centro de comércio na região. E outra coisa também que era muito forte dentro da Babilônia era o politeísmo. A religião na Babilônia era politeísta, com vários deuses e deusas, O pessoal adorava vários deuses. E o deus Marduk, ou Bel, era considerado o deus principal da cidade do império. Os templos, a cidade possuía impressionantes templos dedicados aos deuses, como o templo de Marduk, que era um dos maiores templos da antiguidade. Então, era uma cidade 100% idólatra, que não tinha nenhum respeito às doutrinas bíblicas ao Deus de Israel, mas que profanava de todas as maneiras ao verdadeiro Deus. Então, buscando adoração a outros deuses, sacrifícios. Capital imponente. A cidade fazia-se conhecer por seus luxuosos palácios reais e obras de arte. Pátios e jardins, como nós havíamos falado. A ostentação da cidade. Nabucodonosor queria ostentar a sua força e riqueza por meio de coisas materiais e de suas realizações. Então, quanto mais grande, quanto mais ouro, melhor se fizesse para ele queria ser visto, ele queria mostrar o seu poder, a sua riqueza, as suas conquistas, das terras vizinhas. Então, ele se apoiava em coisas materiais. Porém, nós que servimos a Deus, nós nos apoiamos em coisas espirituais. O nosso tesouro, ele está guardado e preparado no céu. E o nosso Deus, ele vive e reina para todos sempre. Uma cultura pagã. Os babilônios acreditavam que os deuses governavam em todos os aspectos da vida, E dados os assuntos cotidianos, até os eventos cósmicos, que tudo tinha um Deus que controlava. Mas nós sabemos que existe somente um Deus que controla o universo inteiro, Um Deus que criou tudo, e governa com as suas mãos poderosas. Marduk era o principal deus dele e era considerado o patrono da Babilônia. Então, como nós já tínhamos visto, eles adoravam a Marduk e tinham ele como o deus principal da Babilônia. A cultura e o espírito da Babilônia. Nós vamos aqui para o tópico de número 3 da nossa revista da Escola Dominical. Vamos lá. Nós temos o subtópico 1, 2 e 3. O subtópico 1 vai falar assim: símbolo de posição aos valores divinos. Quando vemos a Babilônia na Bíblia, parece-nos que tudo a respeito da mesma, literal ou figurativamente, remete-nos à confusão,
física, moral e espiritual. Babilônia impunha-se como inimiga e opressora dos judeus. Quando nós falamos em Babilônia, até os dias de hoje, nós temos como um lugar que profana, um lugar profano as coisas de Deus, um lugar de prostituição, um lugar de mentira, um lugar de idolatria. E esse é o mundo, né, atual de hoje. Nós vemos um mundo que profana as coisas santas, nós vemos um mundo em que onde a mentira é prioridade, nós vemos um mundo em que a imoralidade tomou conta de tudo. Porém, podemos estar vivendo em um sistema babilônico, podemos estar em um sistema mundano, um sistema que não honra a Deus. Porém, nós não pertencemos a esse sistema. E assim como aqueles jovens se manteram firmes diante de um sistema caótico, fiéis a Deus, eu convido você, professora, convido você, aluno da escola dominical, também se manter firme diante do Senhor. Nós temos que manter os nossos pés firmados na rocha que é Cristo Jesus. A relativação da verdade. A relativação é a desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Nós vemos aqui, amados irmãos, que quando eles invadem Jerusalém, eles levam também os utensílios do templo. E nisso que eles levam os utensílios do templo, eles colocam lá diante dos outros deuses, para parecer que aquilo fosse normal, que aqueles utensílios também fossem usados por outros deuses e glorificassem aqueles outros deuses. Porém, aquilo que é do Senhor, é do Senhor. E eles queriam causar um cenário de normalidade para que o povo que foi levado cativo achasse normal, começasse a se adaptar. Nabucodonosor foi trabalhando na sutileza, né, com aqueles jovens. Quando ele os escolheu, ele foi instituído para que eles passassem um período, para que a sua alimentação foi determinada pelo rei, as suas vestes foram determinadas pelo rei, os seus nomes foram trocados pelo rei Nabucodonosor. Então ele tentou de todas as formas mudar aqueles jovens de forma aparente, para que eles se parecessem com os babilônios, mas a essência daqueles jovens, o coração daqueles jovens estava em Jerusalém, estava no Deus de Israel. Nabucodonosor poderia ter mudado as vestes, Nabucodonosor poderia ter imposto e impôs a alimentação daqueles jovens, porém ele não poderia alterar a fé e o coração daqueles meninos que estavam firmados no Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E eles se manteram firmes durante todo o período de exílio. Amém? A religião que conduz à imoralidade. As falsas religiões, ao perverterem a verdade, são capazes de destruir os valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida depravado. Nós vivemos em um mundo a qual as pessoas estão normalizando o pecado. E a partir desse momento que o pecado é normalizado, nós percebemos que as pessoas mudam o seu estilo de vida. Cristo nos chamou para ter um estilo de vida. E sabe qual é esse estilo de vida? É um estilo de santidade em todos os lugares. Seja santo na sua escola, seja santo no seu trabalho, seja santo na academia, seja santo aonde você estiver, aonde Deus lhe levar, você vai ser um instrumento do Senhor. É isso que nós precisamos entender. As pessoas estão relativizando aonde ser cristão. Deus te chamou para ser sal e luz da terra. Não tem como eu ser cristão na igreja e fora da igreja não ser. Então eu acabo não sendo nada. Eu preciso ter uma identidade. Qual é a sua identidade? A sua identidade é de cristão? A sua identidade é de falso cristão? Aquele que em um lugar é uma coisa, em Jerusalém eu sou servo. Na Babilônia eu me misturo e fico junto do povo. Nós precisamos nos manter firmes em todos os lugares, na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele nos honra. E nós vemos que é possível se manter firme mesmo na Babilônia. Nós vemos esses jovens sendo usados por Deus para abençoar o seu povo dentro da Babilônia. E nós vemos eles para instruir também. Não, a bênção do Senhor não ficou limitada somente ao povo de Israel. Eles foram ferramentas de Deus
para a administração da Babilônia também, orientando o rei Nabucodonosor, os reis que vieram depois, o Império Persa. Daniel esteve ali sempre ao lado. O Senhor levantou em uma alta posição porque ele fez a diferença, se manteve firme e o Deus de Israel foi glorificado dentro da Babilônia. Deus quer te usar para você fazer o nome dele ser glorificado neste mundo. Aleluia. Vamos para o nosso tópico de número 4. Vivendo e testemunhando na Babilônia. Vamos lá? Uma cidade para se testemunhar. Os jovens foram instruídos a dar bom testemunho e a contribuírem para o bem de toda a sociedade, não somente do seu próprio povo. Foi aquilo que eu falei para vocês há pouco, que eles foram uma ferramenta de Deus para abençoar o seu povo que estava cativo e também foram usados por Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado dentro da Babilônia. E um testemunho no mundo, subtópico 2 do nosso tópico 4 ali vai falar assim: faz parte da responsabilidade do cristão zelar pelo desenvolvimento social como sal da terra e luz do mundo. Daniel e seus amigos estavam na Babilônia, mas os seus corações estavam firmados no Deus de Israel. Eu posso estar na Babilônia, mas eu não faço parte dela. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então nós precisamos reforçar isso para a nossa mocidade, reforçar isso para os nossos jovens, para que eles tenham o exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias como reflexo para a vida que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Um mundo que tenta fazer com que nós sejamos diferentes, um mundo que tenta fazer com que nós sejamos cada vez mais apegados às coisas da terra, que a gente se deslumbre com as riquezas, que a gente se deslumbre com o pecado. Porém, Deus nos chama a viver a uma vida de santidade, um estilo de santidade nos dias atuais. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês, uma dinâmica para que você faça com os jovens de vocês, aí na igreja, na congregação de vocês, para que a gente possa entender um pouquinho e trabalhar com eles para que eles vejam de forma visual. Você vai pegar um copo de vidro transparente e vai colocar água e vai colocar óleo. Você vai ver que a água e o óleo não vão se misturar, né? E o que acontece? O que a gente vai exemplificar, mostrar para eles? Que nós somos a água e nós não vamos nos misturar com aquilo que vai tentar tomar o restante de todo o espaço. Você pode preencher ali o copo, encher a metade de água e o restante de óleo. Você vai ver que o óleo não vai conseguir entrar dentro da água e se misturar. Eles vão se separar, vão estar no mesmo ambiente, porém separados. Então tem como nós vivermos neste mundo e nos separarmos. Deus nos chamou para ser luz, sal, água viva. Então faça essa dinâmica com seus jovens, é algo visual, para no final a gente ter uma interação. E vamos chegar à conclusão da nossa lição de hoje. E a conclusão diz assim: os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deveriam se portar no exílio. Em vez de buscar a rebelião e vingança contra os outros captadores, eles deveriam viver normalmente na cidade, buscando a sua paz e prosperidade. Como aqueles jovens, nós vivemos exilados em um mundo que, embora tenha sido criado por Deus, está sujeito aos efeitos do pecado. Assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a viver neste mundo dando testemunho do nosso compromisso com os princípios sólidos, mesmo quando confrontados com dilemas morais e expressões externas. Nós fomos chamados para fazer a diferença, né? O autor da revista, ele vai estar sempre ressaltando isso a cada lição que vai se passando e vai mostrando o posicionamento de Daniel e seus amigos durante essa jornada bíblica. Então aqui, meus amados irmãos, eu encerro falando a vocês que nós devemos estar firmes diante do Senhor em qualquer ambiente, em qualquer situação, porque o nosso Deus, ele se mantém fiel e verdadeiro em todo o tempo.
Passaremos por tribulações, passaremos por perseguições, reinos passarão, governos passarão, como foi falado na lição de número 1. Porém, o nosso Senhor, Ele permanece para todo o sempre. Então, eu concluo aqui deixando um abraço, né, da nossa diretoria, da nossa igreja, nosso pastor, presidente, pastor Roberto Vale, vice-presidente, pastor Adriano Sebem, nosso secretário da Escola Dominical, pastor Carlos de Souza, coordenador da ADC TV, Ramon de Melo de Oliveira, a apresentadora que vos fala, irmã Amanda Palheta, nosso diretor de imagem, Adriano Fidelis, e a arte de slide, nosso irmão Julian Pereira. Todos juntos estamos aqui para somar na vossa vida. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal, a acionar o sininho e a compartilhar e também, né, assistir à próxima pré-aula. Nós temos jovens, crianças, adolescentes e nós convidamos você a crescer junto conosco na graça e no conhecimento. A paz do Senhor e muito obrigada.